Olá, amigos e amigas, bem-vindos e bem-vindas ao meu canal Para o Novo Amanhã. Eu sou o Luiz Horato e hoje eu vou falar sobre quais são os limites de um sociopata, de um psicopata ou de coisa que o vale ou coisa parecida, tanto faz. O que nós percebemos, nós leigos, digamos assim, nesses indivíduos que alcançam o poder a qualquer custo e depois de alcançá-lo não querem sair mais, fazem qualquer coisa, tentam golpes, dar golpes para ou até eliminar ou tirar de circulação seus adversários políticos, é que essas pessoas têm alguma coisa disso que eu falei anteriormente, ou são psicopatas, sociopatas ou coisa pior ainda. Enfim, são pessoas realmente sem limites, sem respeito ao próximo, sem qualquer tipo de empatia, sem valores humanos de modo geral. Pode até lá ter seu valor, mas lá entre os seus pares que pensam e agem da mesma forma e principalmente se beneficiam desse tipo de atitude emanado do poder de pessoas totalitaristas que evidentemente são governantes absolutistas, totalitaristas, déspotas e assim por diante. E a história da humanidade está recheada desse tipo de gente, perigosa mesmo. Tivemos muitos sanguinários ao longo da história, felizmente isso diminuiu bastante, mas ainda temos aqueles que patrocinam o derramamento de sangue desmensurado, como está acontecendo no Sudão, como está acontecendo na guerra do Vladimir Putin contra a Ucrânia, como está acontecendo na guerra do ditador Hugo Chávez, não, do sucessor do ditador Hugo Chávez, o parceiro dele, Nicolás Maduro, contra a população venezuelana e assim por diante. Existem outros, talvez mais uma meia dúzia de casos mundo afora. E isso, como eu já disse, a história está recheada disso. Se fôssemos falar sobre todos, passaríamos a noite aqui descrevendo, citando nomes e países. Agora, o assunto é a guerra fiscal do Donald Trump contra o resto do mundo. Ele não deve ter assistido aquela série americana Todo Mundo Odeia Chris, porque não vai demorar muito e todo mundo vai odiar o Trump, se é que já não está odiando. E esse Trump sem limite, presunçoso, prepotente, arrogante, asqueroso e assim por diante, ele, no mês passado, mês de março de 2025, ele bloqueou, congelou alguma coisa em torno de 400 milhões de dólares da Universidade de Colômbia e agora repetiu a dose num valor 5 vezes maior, 2 bilhões de dólares da Universidade de Harvard, sob a alegação de que a Universidade de Harvard, assim como a de Colômbia, que a direção dessas universidades, a reitoria dessas universidades não tinha tomado qualquer providência para coibir os atos antissemitas, o antissemitismo, ou seja, as manifestações contra o governo do Benjamin Netanyahu em Israel. Veja bem, uma manifestação contra um governo, no caso do Benjamin Netanyahu em Israel, que deflagrou uma guerra contra a faixa de Gaza totalmente desproporcional à violência excomunal e desumana do grupo terrorista Hamas, que administra, entre aspas, melhor dizendo, domina e subjuga o povo da faixa de Gaza, foi descomunal porque houveram sim 1.200 mortes de jovens e pessoas israelenses, mais 250 sequestrados,
Não poderia acontecer nenhuma morte, nenhum sequestro, mas aconteceu. Mas o Benjamin Netanyahu, enquanto primeiro-ministro ou presidente, tanto faz, mas primeiro-ministro no caso de Israel, deflagrou uma guerra excomunal, usando todo o seu poder bélico, dizimando a vida de mais de 40 mil pessoas na faixa de Gaza. Lógico que desses, cerca de 13, 14 mil eram ligados ao grupo Hamas, ou serviam, voluntário ou involuntariamente, serviam ao grupo Hamas e foram vítimas dessa guerra insana. Mas os manifestantes ao redor do mundo, e inclusive os protestos que eu fiz aqui no meu canal, não foi contra o povo de Israel, não foi nenhum tipo de protesto antissemita, muito pelo contrário, foi em defesa da dignidade da nação israelita e contra o excesso de força e de reação e de violência do seu governo, dos militares de Israel. E daí o Donald Trump, do alto da sua ignorância, estupidez e arrogância, rotulou todo mundo que se manifestou contra a violência da reação israelense, totalmente desproporcional, de antissemita, enfim, de favorável ao terrorismo e assim por diante. Não é nada disso. Esse é um raciocínio simplista. Eu sei que tem gente que concorda com isso ao redor do mundo, talvez milhares, milhões de pessoas concordam com esse tipo de raciocínio, mas são pessoas fanáticas e normalmente a principal característica do fanático é ser desprovido de inteligência total ou parcialmente. Aí a pessoa perde, a pessoa já é fanática porque ela não tem capacidade de discernimento próprio. Então ela tem um apego desmesurado, doentio, contra ídolos sem avaliar, sem qualquer tipo de filtro, de crítica às atitudes desse sujeito, desse indivíduo, desse seu ídolo. Isso Freud explica, a ciência explica, a psicologia básica explica, a psicologia forense explica. Então os fanáticos, eles raciocinam mais ou menos igual aquele maniqueísmo que surgiu na Pérsia entre os séculos 3 e 4 depois de Cristo e que foi bastante arraigado pelo Império Romano, que determinava que só existia duas coisas, o bem e o mal, a luz e as trevas. É um dualismo religioso, um dualismo sincretista, não sei se é essa a palavra certa, que é muito simplista, melhor dizendo, e só é aceito por pessoas de baixo poder intelectual, de baixa capacidade de discernimento. Exatamente essas pessoas fanáticas, os mesmos que acham que se o cara... inclusive aqui no meu canal teve gente que disse em algum momento que eu era comunista porque eu estava criticando o Bolsonaro, ou que eu era neo qualquer coisa, neoliberal, se eu estava criticando o Lula. Só vê dois lados das coisas, vejam bem. O universo humano, o universo propriamente dito, ele é infinito em todas as suas variáveis. Então não existe só duas coisas, o bem e o mal, o comunista e o neoliberalismo, o semita e o antissemita, não. Vejam bem, aqui eu já falei 6 coisas diferentes. Isso é prova que não existe só duas. Então, o cara entender que se eu critico os desatinos de um governo de esquerda, eu sou favorável e fanático ao de direita, a pessoa que acha isso é muito limitada. Ela tem que procurar um curso de desenvolvimento intelectual, ainda não existe. Vejam bem, já inventaram a inteligência artificial, mas o próprio Einstein disse que cura para a burrice não existe. Então não vai ter jeito, não tem cura para a burrice.
Em algum momento ele disse alguma coisa assim, eu já citei várias vezes aqui no meu canal, que duas coisas são infinitas: o universo e a burrice humana. Lógico que ele não se referiu a todos nós seres humanos, mas àqueles que tiveram a infelicidade de nascer com limitação intelectual ou se autobloquearam. Às vezes até em algum momento eram pessoas inteligentes, mas porque pelo fanatismo ou qualquer coisa igualmente ruim, acabaram se autobloqueando e se tornando pessoas estúpidas que têm esse tipo de entendimento irreal, insano, inaceitável, enfim. E no final das contas, tudo isso alimenta os ditadores, os déspotas, tipo do Donald Trump, que realmente não tem limites. E uma das alegações para tentar calçar perante a opinião pública dessas universidades, como eu disse, foi o antissemitismo. Mas ele foi além. Vejam bem, ele foi além. Ele bloqueou, inclusive, aí que entra a própria estupidez do Donald Trump, a universidade, porque ele exige que essas universidades cancelem os programas de inclusão social e coisa parecida. Então, realmente, o cara é estúpido e, obviamente, é idolatrado, eleito por uma legião de estúpidos que pensam igual ou pior que ele, lamentavelmente. Tá bom? É isso, meus queridos, minhas queridas. Se você gostou, dê um like, dê um joinha, inscreva-se no meu canal, por favor, inscreva-se. Não custa nada. Ative o sininho para receber novos vídeos em tempo real. Gratidão, sorte, sucesso, um grande abraço, um grande beijo, tchau, até mais.